Jogador raiz versus jogador Nutella. Vamos ver a diferença de um para o outro. Você sabe, provavelmente a maioria das pessoas sabe a diferença, mas vamos refrescar a memória e mostrar aqui no vídeo. Henrique Lobo Jones, mais uma vez, a sequência no esporte sabe que é aqui. Vamos descobrir a curiosidade sobre a diferença entre esses dois aspectos. Eu já vou começando logo pelo jogador raiz. Sua chuteira provavelmente sempre será preta. Já o jogador Nutella, sempre a chuteira será colorida. Hoje em dia até que uns jogadores Nutella usam a chuteira preta, mas não é muito comum não. Mas para quem gosta de fazer igual os raízes, até que a gente vê. Hoje em dia também é mais fácil você encontrar chuteiras de todas as cores possíveis. Já os jogadores raízes usavam chuteira preta, não quer dizer que é porque eles não gostavam da colorida. É por causa que naquela época não tinha, só tinha chuteira preta. Então todas as marcas fabricavam só chuteira preta. Não é questão de, hoje eu tô moderno. Não é isso. Naquela época as marcas não passavam tanta informação sobre a chuteira. Era mais tipo assim, discreto. Hoje em dia, por causa da TV e da internet, as marcas estão mais visadas a isso. O que eu acho ridículo, as pessoas ficam criticando, não sei o que, jogador raiz, não sei o que, jogador Nutella. Nada a ver, tempos diferentes, então isso não tem coisa assim. O negócio é que hoje é questão de marketing. Outra coisa também é o visual do seu cabelo. O jogador Nutella é diferente, mas isso também tem a ver com a década. Cada década as pessoas usam um estilo diferente, tanto de roupa quanto de visual de cabelo. Então a era mais antiga o pessoal usava cabelo assim mais comprido, ou às vezes o cabelo era curto demais. Não tinha aquele negócio de degradê, disfarce. Era mais nisso aí. Hoje em dia o jogador gosta de ficar só no degradê. Alguns outros cortam o cabelo assim mais baixo, outros deixam o cabelo mais alto, mas não é o comum. Hoje em dia também tem mais variedades de corte de cabelo, mas tudo tem a ver com o que está passando na TV e internet. O jogador hoje ele passa uma imagem. Naquela época o jogador não tinha essa imagem, pelo menos visual. Hoje em dia o jogador é famoso de nome e de imagem. Naquela época era mais famoso de nome do que de aparência. Naquela época quem via jogador era só pela TV. Então é assim, hoje em dia o pessoal quer estar na grife, porque a qualquer momento eles podem estar sendo vistos. Uma coisa, eu concordo que hoje em dia os jogadores estão com um visual muito mais bonito do que antigo. O pessoal fala que o jogador raiz era mais raçudo, mas acontece que hoje em dia o jogador talvez está mais preocupado com o seu visual do que com o futebol. E existe aqueles jogadores que é apaixonado por jogar bola e querer ser campeão. E já tem aqueles outros que mais se importam com a aparência. Pelo menos na era antiga os jogadores eram mais com fome de bola. Isso aí eu posso concordar. Não que hoje não tenha, com certeza tem assim alguns outros, mas é mais comum hoje em dia os jogadores ficarem, não sei o que. É tipo jogador fresco. Estou falando que hoje em dia é mais comum isso. Não que os jogadores hoje em dia estão com o corpo mole, que não quer jogar bola. Isso nada a ver. Exemplo disso, na era antiga, você viu os mundiais como é que era. Times europeus contra times brasileiros, não tinha aquela diferença tão grande. Às vezes era comum de um time brasileiro da América aqui do Sul ganhar de times da Europa. Então era mais equilibrado. Hoje em dia não. Não é que eu estou falando que o jogador de hoje em dia é mais ruim, esses da América do Sul. Mas acontece que qualquer jogador bom vai para a Europa e lá os times grandes estão querendo eles. Tem credibilidade aí dos times sul-americanos contra times da Europa hoje em dia? Sim, mas acontece que é mais difícil ganhar deles. Naquela época lá dos anos 90, anos 80 e 70, não era tão difícil assim não. Teve uma época aí que os times europeus não tinham aquela mania de ficar comprando jogadores da América do Sul. O jogo era mais equilibrado. Exemplo disso é a época de Pelé. A diferença também de hoje em dia para antigamente, você repara como é que o jogador hoje em dia vai calçar uma chuteira. Vai botando uma coisa aqui no meião, no pé do tornozelo. Primeiro não, era só meião e chuteira e mais nada. E outra coisa, a chuteira de hoje em dia é mais confortável. O jogador de hoje em dia parece estar mais preocupado de se machucar do que os de primeiro, sendo que as chuteiras hoje em dia têm mais conforto. Talvez seja mais por questão de vaidade. Vou botar uma faixa aqui, eu quero cortar o meu, eu quero usar o meu de um jeito, quero usar o meu de outro. Todo mundo satisfeito. Porque no final das contas, o que vale é se você está jogando bola de qualidade. Tem muitos que fazem várias coisas aí para chamar atenção. Eu vou trocar de chuteira no jogo. Tem jogador que tem essa mania hoje em dia que quase todo jogo tá trocando a chuteira. Eu não me dei bem aqui no gramado. Não sei o que, as travas da chuteira de um jeito. Essa mania, o jogador ele é experiente, ele sabe, ele já tem conhecimento do gramado, ele já sabe qual tipo de chuteira ele vai jogar. Precisa estar aqui experimentando, eu não dei certo com essa chuteira. É uma lambança só que ninguém entende não. Talvez queira chamar a atenção por causa do seu patrocinador de chuteiras. Aí fica dando uma dessa de João sem braço. Outra coisa, não todos, mas os jogadores raízes, assim, falava muito, mas também jogava demais. Os jogadores de primeiro eram muito falastrão. Você que pegou aquela época de Romário, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha. Então esses jogadores gostavam muito de falar, mas jogavam muita bola. Hoje em dia o jogador tem que pensar duas vezes o que vai falar, que senão entra em polêmica. Ninguém quer ser cancelado hoje em dia. Sendo que naquela época o pessoal era inimigo do cancelamento. Você acha que eles estariam ligando pra isso? Não estava nem aí se a mídia criticasse. Eles gostavam mesmo era da polêmica. Hoje em dia o jogador fica com medo de falar alguma coisa errada. Você acha que o jogador de hoje em dia é medroso? Não é que é medroso, usando a inteligência. Se todo mundo estiver te cancelando, na hora que seus amiguinhos, ó, que fala que é seus amigos, tudo voa fora, ó, cadê seus amigos?
Tem que ficar ligado. Um dia você tá cheio de amigos, entre aspas, no outro dia você está sem ninguém. Entre a diferença de futebol antigo e atual, hoje em dia o futebol é mais corrido. Em questão de habilidade, cada um tem a sua. Isso aí vai individualmente, porque tem uns que já nascem com um dom, com a facilidade. Entre esse aspecto, época nenhuma faz a diferença. Existem safras de jogadores de qualidades e existe também safras de jogadores pé duros. O que acontece é que o futebol hoje em dia é mais evoluído em questão de correria, é mais veloz, os jogadores estão com um preparo físico melhor. A bola também ajuda, é uma bola mais de qualidade. De primeira bola era muito pesada, ainda mais se chovesse. Hoje em dia, para o aspecto tecnológico, ficou muito melhor, com mais facilidade. É só você aproveitar o talento que tem. No futuro a gente verá coisas que nessa época não tem, que também no passado também não tinha. Você tem que aproveitar aquilo que a década que você está vivendo te oferece. O que está na moda é óbvio que a gente vai usar.